Olá, eu me chamo Jorge, você está no meu canal Espiritualmente e nessa semana que chamamos de Semana Santa eu me propus a cada dia, começando do domingo de Ramos e indo até o domingo da Ressurreição, colocar aqui alguns vídeos para nós refletirmos sobre este período que eu considero ser um dos maiores e mais importantes para a fé cristã e que é um período negligenciado, bem mais negligenciado, por exemplo, do que o Natal. E a Páscoa cristã, ela tem muito ensinamento de vida para nós, que é a proposta do canal. A nossa proposta não é falar da fé cristã muito voltada para as promessas futuras ou do além-vida, pós-morte, ou seja lá o que for. É importante que nós encontremos na fé cristã, eu e você possamos encontrar na fé cristã alimento para se desenvolver hoje também, agora. A fé cristã é fonte inesgotável de desenvolvimento humano, de crescimento espiritual, emocional, psicológico. Então, a Semana Santa ela contém ensinamentos profundos para que nós possamos aplicar na nossa vida hoje. E nós já falamos sobre o Domingo de Ramos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Falamos também a respeito do conflito que Jesus causa no templo, quando ele entra no templo e encontra o templo totalmente deturpado, um templo que foi corrompido, que perdeu totalmente o sentido de ser uma casa de oração para os povos. E a partir daí, gente, Jesus cria conflito com os fariseus. Mas antes de falar do conflito com os fariseus, eu queria lhe convidar rapidamente aí para você clicar em inscreva-se no canal, clicar no sininho para estar recebendo notificações. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa um ok, porque isso ajuda o YouTube a levar o vídeo para outras pessoas, ajuda essa plataforma a entender que o vídeo tem relevância e que pode ser compartilhado para outras pessoas. Se você entende que isso é bom e importante, faça isso, deixa um joinha para a gente, que ajuda muito o trabalho desse canal, que é um trabalho tanto quanto artesanal, você pode ver, mas é um trabalho feito com muito coração e muita dedicação a Deus. O Jesus, como eu disse, ele cria um problema bem sério com os fariseus. Ele cria um problema bem sério com a casta sacerdotal. Ele cria um problema bem sério com mestres da lei, inclusive até com saduceus. Ele causa muitos problemas porque o discurso de Jesus contra a religião institucionalizada e geradora de morte é muito forte. E o texto, a partir do capítulo, do restante do 21, 22, é só mostrando esses debates, é só mostrando esse choque constante de Jesus com aquela religião adoecida, com aquela religião pervertida pelo pecado humano. Mas o que eu queria destacar bem desse período, gente, nesse momento de conflito entre Jesus e os religiosos, é uma frase que ele diz no capítulo 23, onde ele diz que nós devemos ter cuidado com os fariseus, com os saduceus, cuidado em saber ouvir o que eles dizem, mas não seguir o exemplo do que eles fazem. Jesus faz uma separação entre o que eles dizem e o que eles fazem. E isso é importante porque a gente tende a ser guiado muito pelo exemplo da pessoa. Nós temos uma tendência natural de nos conduzirmos pelas ações dos outros. A gente segue o que os outros fazem. A gente segue os comportamentos das outras pessoas. E Jesus fala para aquele povo o seguinte: olha, separe o que eles dizem do que eles fazem. Porque o que eles dizem, de alguma forma, está embasado, sustentado nas revelações de Deus ao povo de Israel. Os fariseus e os saduceus do tempo de Jesus já eram herdeiros de uma tradição milenar. A fé cristã
oriunda desse judaísmo. Esse judaísmo já vem de séculos e séculos. Séculos e séculos de revelação de Deus na história humana. E Jesus diz que essas revelações, elas produziram textos e ensinamentos que são valiosos, sim. Tinham seu valor. Porém, a questão é que aquele povo ensinava uma coisa e vivia outra. E Jesus diz, olha, não confunda o que eles ensinam com o que eles fazem. Não confunda o que eles pregam como verdade com o que eles vivem como prática de vida. E isso é uma coisa muito importante para nós. Porque nós que olhamos ao nosso redor, temos pessoas o tempo todo nos ensinando, nos orientando. Seja dentro ou fora da igreja, seja na sua realidade de vida, seja no seu relacionamento com seus pais, seja no seu local de trabalho, sempre tem pessoas tentando te passar algum conhecimento, algum ensinamento, algum entendimento, mas que por uma série de fatores e um hábito nosso, nós aprendemos muito copiando o exemplo das pessoas. Isso Jesus está alertando, não façam isso, porque o que eles fazem nega o que eles dizem. Isso é uma característica humana básica. Nós dizemos o que as pessoas querem ouvir, muitas vezes, e fazemos o que elas não querem que façamos. Porque somos pecadores. Porque as nossas condutas não são conduzidas apenas por aquilo que sabemos, mas as nossas condutas são muitas vezes determinadas pelos nossos desejos, pelas nossas cobiças, como diz Tiago, o apóstolo Tiago. Olha, o que vocês fazem é fruto da cobiça que há dentro de vocês. E muitas vezes aquele ensino que temos na nossa mente, ele não alcançou ainda o coração. Ele não alcançou o nosso coração, ele não alcançou o centro das nossas decisões e atitudes. Portanto, Jesus fala ao povo no capítulo 23 de Mateus o seguinte: olha, o que eles dizem é certo, mas o que eles fazem não é certo. O que eles fazem é deturpar tudo o que estão dizendo. Então, saiba separar isso. Separe o que as pessoas falam do que aquilo que as pessoas fazem. Porque se você não conseguir separar isso, se você misturar a verdade do Evangelho com a conduta religiosa daqueles que você segue, você vai se dar mal, porque você vai corromper a essência do Evangelho. A essência do Evangelho está acima dos comportamentos humanos. Tenha cuidado com pessoas que olham para você e dizem, siga o meu exemplo. Siga o meu exemplo, porque pessoas falham. Pessoas erram. E pessoas, principalmente pessoas religiosas, gente, elas costumam misturar as suas atitudes com a verdade do Evangelho, corrompendo assim o Evangelho. Eu estou dizendo isso principalmente para pessoas que se magoaram com alguma liderança, que se magoaram com algum líder religioso que consideravam ser um homem ou uma mulher de Deus, uma pessoa que era um exemplo e que teve um comportamento terrível, e aí essa pessoa te feriu de uma tal forma que você acha que a fé cristã perdeu sentido. Olha, isso aí não é verdade, isso aí que eles pregam, isso é a palavra, porque tá aí, o cara prega tanta palavra e faz um negócio desse. Gente, não confunda. Não confunda a palavra do Senhor com as atitudes daqueles que se dizem servos e servas do Senhor. E que muitas vezes são sim servos e servas de Deus, mas são falhos. São sim servos e servas do Senhor, foram sim chamados por Deus, mas se perderam. Porque a caminhada cristã, gente, é um processo de cair e levantar. A caminhada cristã é cair e levantar. O problema é quando você cai e faz da sua queda o seu padrão de vida. Quando você transforma a sua queda
na sua cosmovisão de mundo e você começa a ler o mundo, as pessoas, começa a ler o Evangelho, começa a ler a religião, começa a ler Deus a partir da sua queda. Porque quando você faz isso, você deturpa os ensinamentos do Senhor. Porque os seus exemplos não coincidirão, as suas atitudes não coincidirão com a palavra que você prega. Então, segura essa verdade. Caminhar com Deus é um processo longo de perseverança. Perseverança porque se cai, mas tem que olhar para a palavra e levantar-se. Não olhe para as suas atitudes, não olhe para as atitudes dos outros. Não se confie naquilo que você faz ou naquilo que os outros ao seu redor fazem. Confie-se na palavra. Molde-se a ela. Compare-se à palavra do Senhor. E a partir dela, reconheça quando você cai. Reconheça quando as suas atitudes não são exemplo do Evangelho. Reconheça quando você age de forma diferente da palavra que você acredita e prega. Porque quando você faz isso, você não salva só você mesmo, você salva as pessoas que olham e aprendem através de você. Porque por mais que eu diga para as pessoas, cuidado, não seguir só pelo exemplo, olhe para a palavra de Deus, muitas pessoas continuarão sendo decepcionadas pelos exemplos dos outros. Muitas pessoas continuarão saindo das igrejas frustradas com pastores, frustradas com gente porque se guiou o olhar para a gente, guiou o olhar para as pessoas e para os exemplos delas, e não se moldou na palavra, e não se modelou na palavra. Então essa é a palavra de hoje. Quando Jesus diz, olha, o que os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os sacerdotes, o que eles ensinam é correto, mas o que eles fazem não é. Separe. Não faça do exemplo dos outros motivo para o seu tropeço. Supere-os. Tome a palavra como base e supere tudo isso. As atitudes dos outros e as suas próprias atitudes. Para que você siga em frente, de glória em glória, perseverante na presença do Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe e vamos continuar perseverantes nessa Semana Santa em nome de Jesus. Amém.